Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia, então não passe esse vídeo. Está no livro de 2 Reis, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, que vai dizer assim: Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E olha o versículo 18. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, porque também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Bom, o contexto dessa palavra está dizendo sobre a guerra de Jorão contra os moabitas. No reinado do rei Acabe, havia um acordo entre Israel e os moabitas, que era um acordo de submissão da parte dos moabitas para Israel. Só que esse acordo foi quebrado. Então Jorão, quando ele assume o reinado ali de Israel, ele vai então chamar mais dois reis para ir prestar contra os moabitas, para entender o porquê que esse acordo foi quebrado. E eles estavam dispostos até para uma guerra. Então Jorão, que é o rei de Israel, ele vai chamar o rei Josafá, que é o rei de Judá, e também o rei de Edom. E eles aceitam ir com ele e pegam o caminho do deserto, o caminho de Edom. Só que na nossa vida, tudo que nós vamos fazer, nós planejamos, não é verdade? Nós fazemos a conta, os cálculos. Só que muitas vezes acontece algo ali no meio do caminho e que não dá muito certo. E com eles não foram diferente, ainda mais para uma guerra. Com certeza eles calcularam quantos cavaleiros teriam que levar, quantos cavalos, tantos de alimento, tanto de água. Mas a Bíblia vai dizer que após 7 dias de jornada, a água acabou. E aqui entra a lição da parte de Deus para mim e para você nesse dia. Qual é a nossa atitude quando as coisas começam a não dar certo? Nós vamos ver na palavra, se você estudar todo o contexto ali do capítulo 3 de 2 Reis, que o rei de Israel, que é o rei Jorão, ele começou a murmurar contra Deus, dizendo: Deus nos trouxe para esse deserto para nós morrermos. Já o rei de Edom, nós não vamos ver nenhuma reação dele. É como se ele tivesse paralisado no meio da situação. Já o rei Josafá, que é o rei de Judá, ele então vai dizer: porventura não há alguém no nosso meio para consultar ao Senhor? Então, que tipo de pessoa eu e você tem sido no meio das aflições, das dificuldades? Aquele que murmura contra Deus e azeda o coração? Ou aquele que paralisa? Ou aquele que fala assim: não, eu vou orar ao Senhor, eu vou consultar ao Senhor? E aqui está a lição de Deus.